Na antiguidade, as punições por violar as leis eram tanto que diferentes dos dias atuais. Podemos dizer que as coisas eram mais severas que atualmente. Dependendo do peso da atitude da pessoa, era um castigo diferente. Desde pessoas que pagavam com seus atos com dores, até pena de morte. Bom, o vídeo de hoje será sobre isso. E se você gosta de curiosidades e vídeos desse tipo, se inscreva e ative o sininho. Assim você receberá todas as notificações aqui do canal. Meu nome é Júlio e você é muito bem-vindo aqui no Casos Incógnitos. Berço de Judas. Berço de Judas nasceu nas mãos do italiano Ippolito Marzilli, como uma tortura leve. Trata-se de um sistema para obter confissões do acusado. Ao decorrer da história, se transformou em um cruel aparelho na qual as vítimas eram suspensas por uma corda acima de uma espécie de triângulo pontiagudo, sendo largadas em cima do objeto com força para machucar as partes íntimas da pessoa. Máscara da Vergonha. Criada no século XV, a Máscara da Vergonha era usada por condenados que não cometeram crimes graves, mas que deveriam ser ridicularizados pela população. Geralmente, as máscaras eram feitas de metal e inspiradas nas figuras de determinados animais. Difamadores eram os principais alvos desse tipo de punição, e além de vergonha exposta, a pessoa poderia ser amarrada em um poste ou ser obrigada a usar o artefato por dias. Quebra-joelhos. O quebra-joelhos ou esmaga-joelhos era uma das torturas aplicadas por povos da região do Sião e da Ásia. Uma arma de confissão durante o julgamento do réu, instrumento formado por duas placas paralelas de metal ou madeira. Elas eram unidas por duas roscas. Quando a rosca era apertada, pressionava os joelhos até esmagá-los ou perfurá-los, já que o dispositivo muitas vezes era pontiagudo. O aparelho era utilizado principalmente com relação a ladrões. Berlinda. A berlinda era um castigo considerado leve e bastante aplicado em diversos países da Europa medieval. Trata-se de uma placa de madeira na qual a vítima era presa pelos braços e pescoço, limitando a sua mobilidade. Depois o réu era solto às ruas, onde apanhava e era insultado pela população, levando tapas por sua conduta considerada imoral. Geralmente, o castigo era destinado a bêbados, ladrões e pessoas que brigavam muito. Burro espanhol. Um dos castigos mais cruéis de que se tem registros até hoje é o burro espanhol. Nesse castigo, as vítimas eram colocadas nuas em um aparelho que tinha o formato de uma letra V, porém invertida. As pernas da pessoa ficavam entreabertas. A ideia era fazer com que o peso da própria vítima cortasse o seu corpo em duas metades. E para deixar a situação ainda mais agonizante, é amarrado um peso nos pés da vítima, forçando assim o corpo delas para baixo. Cadeira inquisitória. Durante o período da Inquisição, um dos castigos mais aplicados pelos torturadores era a cadeira inquisitória. Nessa situação, o acusado era preso de cabeça para baixo, com as costas coladas no local do assento. Além do desconforto, a tática permitia o uso de outros métodos de intimidação. Com o tempo, inventaram a cadeira inquisitória moderna. Algumas permitiam até que as pessoas sentassem de maneira convencional, mas sobre alguns elementos perfurantes. Vemos nessa imagem o apoio do braço e o encosto do móvel ganhando pregos. Podemos ver que era algo muito agonizante. Caixinha de pregos. Cometer roubos e pequenos furtos na Europa medieval poderia gerar uma grave sequela para o infrator. Uma das punições mais utilizadas contra ladrões era uma caixinha recheada de pregos, na qual o condenado era obrigado a colocar as mãos e ficando assim com ela totalmente ferida. Sendo assim, ficava de exemplo para inibir ações de outros ladrões. Touro de bronze. O método de tortura utilizado na Grécia Antiga era o touro de bronze, um dispositivo de metal que imitava a figura de um bovino. O touro era colocado em um fogaréu e, após ser aquecido, acabava cozinhando uma pessoa condenada. Virgem de Nuremberg. A Virgem de Nuremberg era uma prática de tortura alemã e foi utilizada por diversos países europeus durante o período da Inquisição. Nesse tipo de condenação, o preso era colocado dentro de uma espécie de sarcófago com lâminas e pregos. A caixa era fechada, machucando o condenado sem causar a morte imediata. Ele permanecia ali por alguns dias, até que finalmente morresse de hemorragia. O instrumento também ficou conhecido como Dama de Ferro. Cavalete. Deitado de costas sobre um bloco de madeira cortante, com as mãos presas em 2 furos e os pés com algemas de ferro, o réu que fosse condenado ao cavalete durante a Europa medieval passava por uma situação degradante antes da sua morte. Além de estar amarrado ao objeto de tortura, o sujeito também era obrigado a ingerir uma quantidade enorme de água, em um processo que simulava o afogamento. Rato na gaiola.
Talvez este seja o pior tipo de tortura registrado até os dias de hoje. Nesse tipo de tortura, um rato era preso em uma gaiola, tendo como fundo a barriga do condenado. E para piorar a situação, o condenado estava com o corpo totalmente imobilizado e preso a alguma superfície. Aos poucos, os torturadores aqueciam o metal da gaiola, e o rato, em seu desespero, começava a roer a barriga da vítima na tentativa de passar por baixo da gaiola e fugir do calor.